finalmente a gente vai começar a conversar sobre métodos ágeis, que eu sei que é algo que a grande maioria dos alunos anseiam bastante chegar nessa parte para aprender, porque as empresas usam muito métodos ágeis atualmente. A grande maioria dos processos são baseados em métodos ágeis. Só que a gente vê bastante sobre o RUP antes, exatamente para desmistificar alguns aspectos que se pregam sobre os métodos ágeis, né? Tem gente que vê em métodos ágeis a bala de prata. Fala assim, opa, então é isso daqui, então nada que se fazia antes presta, aquilo dali completamente ignorado. Mas, na verdade, o que vocês vão ver aqui comigo nessa unidade é que, por meio de customização, um processo RUP, como a gente viu anteriormente, ele pode ter uma cara ágil. Um RUP customizado ele pode ser muito parecido com o Scrum. Um RUP customizado ele pode ser muito parecido com o XP, com o Lean. Porque o RUP, na verdade, ou qualquer outra metodologia, dificilmente ela é customizada isoladamente. Ali no processo RUP que eu mostrei para vocês, que fica mais claro por conta das grades, das fases, concepção, elaboração, construção, transição, né? Passa a impressão que ele só tem RUP, mas na verdade ali tem mais coisa. Ali tem técnicas de XP, que eu não entrei no mérito, mas agora que a gente vai começar a ver, vocês vão conseguir observar. Ali tinha algumas coisas de Scrum. Ali tinha algumas coisas de Lean. Na verdade, quando a gente customiza um processo, a gente põe tudo junto e misturado. Certo? Lembra o diagrama das baleias, também que eu tinha falado para vocês? Se a gente for analisar um RUP de uma empresa A e um RUP de uma empresa B, aquelas corcovas, né, aquelas corcundas lá das baleias, elas ficam diferentes. Elas ficam diferentes porque uma equipe A ela faz mais determinado workflow numa fase do que a outra. Então as baleias também ficam diferentes. Uma boa dinâmica, inclusive, é a gente tentar fazer esse exercício. Olha, para a equipe, para o meu processo X, para as minhas necessidades aqui, quais daqueles workflows do RUP eu precisaria mais ou menos em um determinado momento? Para esse problema aqui em questão, eu ia precisar mais de análise, eu ia precisar mais de projeto, eu ia precisar mais de implementação. Como ficaria aquela configuração das baleias? Então, isso de fato não é uma receita de bolo, tá? A gente vai partir para métodos ágeis. Método ágil, na verdade, o que eles buscam fazer? Tem gente que acha que método ágil é simplesmente não fazer engenharia de software. Tem muita gente que tem essa visão distorcida. Fala, método ágil, eu não preciso de documentar, não preciso de criar documento de requisito. Método ágil é programar e pronto, né? É rápido. Tem gente que tem uma visão bem distorcida da coisa. Na verdade, método ágil, pessoal, é engenharia de software. Então, método ágil faz tudo que a gente viu até então. Em método ágil, você faz análise. Em método ágil, você faz projeto. Em método ágil, você programa, você testa, você implanta, você faz tudo que a gente viu até agora. Só que eles buscam enxugar o processo, dando para eles o dinamismo necessário para lidar com problemas jet plane, problemas ágeis. Mas quando eu falo em enxugar, não significa que a gente vai ignorar os tipos de atividades necessárias no processo de desenvolvimento de software. A gente só tende a ser mais objetivo. Certo? Então, resumindo, método ágil faz tudo o que a gente viu até agora, só que na medida certa, para dar o dinamismo necessário para lidar com problemas de características jet plane. Então, nessa unidade, a gente vai começar a conversar sobre os métodos ágeis, e não tem como a gente conversar sobre método ágil sem antes citar o manifesto ágil, que é a base para todos os métodos ágeis de hoje em dia. Inclusive, o manifesto ágil, ele completou 20 anos no final do mês passado, e para quem segue aí autores da área de engenharia de software, pesquisadores influentes na história da engenharia de software no Twitter e outras redes sociais, se alguns de vocês seguem, deve ter visto que o pessoal estava festejando bastante isso no final de fevereiro, porque foi um marco importante na engenharia de software, o surgimento do Manifesto Ágil. E o que vem a ser esse Manifesto Ágil, pessoal? Bom, no final da década de 90,
ainda não existia o que hoje a gente chama de métodos ágeis. Mas já existiam algumas iniciativas isoladas de processos de desenvolvimento que buscavam claramente lidar melhor com problemas dinâmicos, com problemas jet plane, que mudavam com muita frequência. Esses métodos, eles eram conhecidos como métodos leves, mas não era uma definição formal. Era uma definição assim, olha, o que não gera aquele calhamaço de artefato é um método leve. Mas não existia nenhuma base comum entre eles, eles partiam por pontos distintos. Só que aos poucos, esses grupos de pesquisadores, né, projetistas, analistas, que eram responsáveis pela concepção desses métodos, eles começaram a perceber que muitas das ideias que surgiram isoladamente por eles possuíam interseções. Eles tinham ideias em comum. Então, eles queriam, de alguma forma, mapear essas ideias em comum para que aquilo servisse como base para o surgimento de novos métodos ágeis. E para formalizar essas ideias, em fevereiro de 2001, lá em Utah, que é uma região nevada dos Estados Unidos, foi realizada uma reunião onde juntou esses caras influentes da área de engenharia de software, Kent Beck, Martin Fowler, dentre outros. Eles se juntaram para trocar ideias e formalizar o que veio a constituir o Manifesto Ágil, que basicamente é a interseção das ideias dos métodos leves. O Manifesto Ágil, ele é um documento simples, enxuto, como os métodos ágeis tendem a ser, e ele compilou 12 princípios e 4 valores que fundamentam todos os métodos ágeis existentes atualmente, tá? Quais são esses princípios e valores que a gente vai ver depois mapeados diretamente em alguns métodos ágeis específicos quando a gente começar a estudá-los detalhadamente? Bom, basicamente esses são os 4 valores fundamentais do Manifesto Ágil. Que fique claro que aqui eu não estou resumindo eles. Esses são integralmente os 4 valores fundamentais do Manifesto Ágil, que depois vocês podem conferir diretamente na fonte por esse link aqui do Manifesto Ágil traduzido. E a gente vai discutir um pouco em cima disso. Vejam só. O primeiro valor fundamental do Manifesto Ágil diz que indivíduos e interações são mais importantes do que processos e ferramentas. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Olha só, indivíduos e interações, ou seja, pessoas e as maneiras como elas se comunicam. Então, a maneira como isso ocorre é mais importante do que a definição de um processo robusto, como esse que eu acabei de mostrar, da DTI para vocês, né? E a definição de ferramentas e tecnologias e tudo mais. Ou seja, mesmo que de uma maneira informal, se a gente definir de maneira eficiente quem vai fazer o quê e quando e como elas interagem, é mais importante do que a gente criar grandes documentos. É isso que esse valor está querendo definir aqui para a gente. Então a gente já começa a perceber um objetivo de enxugar determinados tipos de definições. Vocês vão ver que em métodos ágeis, quando a gente for começar a estudar o Scrum especificamente, o XP, vocês vão ver que é dado uma importância muito grande às pessoas. É dada uma liberdade muito grande às pessoas. Os times, eles tendem a não ter um gerente. Os times, eles são autogeridos. Dificilmente você vai ter uma pessoa delegando papéis. Fulano faz isso, Beltrano faz aquilo. Os times, eles tendem a ser autogeridos, então cada um define o que vai fazer. É dado uma liberdade. Dentro de um certo escopo de possibilidades, mas existe uma liberdade maior. Tá? Os times são autogeridos e cross-função, né? Quando a gente fala de cross-função, é que às vezes um mesmo indivíduo ele tem múltiplos papéis. O cara ele é programador, testador, analista, por exemplo. Então são times reduzidos, com as pessoas exercendo múltiplos papéis e tomando as próprias decisões. Esse valor fundamental aqui, esse primeiro,
claramente direciona para esse aspecto. Perfeito? Muito bem. Segundo valor fundamental. Software em funcionamento é mais importante do que uma documentação abrangente. Ou seja, a principal unidade que a gente tem aqui para mensurar progresso é você ter software pronto. Artefato, documentação é importante. Aí a gente tem que começar a desmistificar algumas coisas. Porque olha só, o valor fundamental ele não está falando que software em funcionamento é o ideal. Documentação não deve ser feita. Isso não está sendo dito. O que está sendo dito aqui é que o software em funcionamento é mais importante do que uma documentação, mas não significa que a documentação não deva ter que ser feita. Então, olha só, existe documentação em métodos ágeis, sim. Só que são documentações mais simples e mais objetivas. A maneira de se documentar é diferente. Documenta-se na medida certa, sem se perder mais tempo do que o necessário para ter um software funcionando. Mas existem documentos que nos permitem conhecer a história do que foi feito para lá na frente facilitar a mudança dela se for necessário. Tá? Como isso é feito, vocês vão ver que não necessariamente a gente tem que criar diagramas UML, não necessariamente a gente tem que criar documentos estruturados. Às vezes você tem post-its, às vezes você tem comentários de código, às vezes você tem comentários de code review no GitHub. Né? Existem documentações, mas elas ocorrem de uma maneira diferente. O mais importante é o software estar pronto. É o objetivo principal. Terceiro valor fundamental. Colaboração com o cliente é mais importante do que negociação de contrato. Então, veja só. Aqui vocês vão ver, por exemplo, que tem métodos ágeis, como, por exemplo, o XP, que trabalha com a ideia de projeto de escopo aberto. Contrato de escopo aberto. E é diferente do de escopo fechado. Quando a gente fala de escopo fechado, a gente está falando algo parecido com o que eu tinha acabado de mostrar para vocês no RUP. Olha, a gente tem uma etapa inicial, onde é feita uma análise preliminar, tipo a concepção, a gente entende parte do problema, mede, estabelece um cronograma, dá para o projeto inteiro, né? Estabelece, então, um possível valor para o projeto inteiro e é feita uma assinatura de um contrato. Olha, então, fulano, estou me comprometendo a, em um ano, entregar esse software para você e ele vai custar X reais. Certo? Dali para frente, quando tem mudanças a serem feitas, às vezes você precisa renegociar o contrato. Olha, você me pediu para mudar tal coisa, só que eu não consigo fazer isso dentro de um ano que a gente tinha pensado inicialmente, vai precisar de mais tempo. Então vai gastar mais, eu vou ter que renegociar o contrato. Fica um negócio mais burocrático, né? Da maneira como funciona lá no RUP. Métodos ágeis, eles pregam que a colaboração com o cliente é melhor, é mais importante do que a negociação de contrato em si. Ou seja, existe um certo informalismo nessa questão contratual, mas não totalmente informal. Aqui os contratos, por exemplo, ao invés deles serem fechados para o projeto inteiro, às vezes eles são fechados a cada iteração. Você faz um contrato por iteração. Então, um contrato muito mais curto. Então, acabou uma iteração, o cliente não está satisfeito, ele quer abandonar o barco, ele pode simplesmente cair fora e pedir que uma outra empresa desenvolva aquilo para ele a partir do ponto que você parou, sem grandes problemas. Em métodos ágeis isso é comum. Certo? Bom, responder a mudanças é mais importante do que seguir um plano. Então, vamos lá. Novamente, não vamos entender isso aqui de maneira atravessada. Isso não está falando que a gente não tem que ter um plano. Só está falando que a gente tem que priorizar atender mudanças. Logo, o planejamento criado pela equipe, ele não deve ser muito engessado. Ele não deve ser feito com um detalhismo que se gaste muito tempo e engesse ele a ponto de depois você ter dificuldade para responder às mudanças. Processos ágeis, eles não apenas atendem às mudanças com muita frequência, como eles tiram vantagem dela.
uma das características de processos ágeis é ter facilidade para atender as mudanças. Então, para isso, a gente abre mão de planejamentos rígidos, mas eles existem. Ok? Claro que vai ficar muito mais fácil de vocês verem os valores fundamentais e os princípios do Manifesto Ágil, vai ficar muito mais fácil de vocês verem ele quando a gente começar a estudar os métodos propriamente ditos, porque os métodos aplicam esses valores em técnicas, aplicam esses valores em procedimentos, né? Mas é importante a gente conhecer a base, até porque, vamos supor que, sei lá, um aluno tem uma ideia de propor um processo de desenvolvimento ágil novo. Sei lá. Todo processo de desenvolvimento ágil que é proposto, para ele ser considerado um método ágil, ele tem que seguir os valores e princípios. Senão ele não é considerado como tal. Então é importante a gente conhecer essa base. E processos surgem a todo momento. Bom, eu falei que são 4 valores fundamentais, apresentei eles e falei que são 12 princípios que o Manifesto Ágil possui. E quais são esses princípios? Vamos lá. Primeiro deles, a nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através de entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. Então vamos lá. Entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. Essa palavra aqui eu podia ter até grifado ela também, podia ter até colocado ali em negrito, mas não coloquei. Valor agregado. O que está sendo dito aqui, pessoal? Isso deixa quase que claro para vocês que os métodos ágeis eles são iterativos e incrementais e eles trabalham com a ideia de priorização de requisito. Basicamente, esse princípio aqui mostra o porquê que todos eles têm essa característica. Quando a gente tem um processo iterativo e incremental, e o processo para ser iterativo e incremental ele não precisa ser ágil. O RUP é iterativo e incremental e ele não é considerado um método ágil. Certo? Mas, ó, a gente só consegue ter uma entrega contínua e adiantada de software quando a gente não está fazendo cascata. O cascata não tem entrega contínua, ele tem uma entrega lá no final, quando está tudo pronto. Quando você tem um processo iterativo, a cada iteração você tem um pedaço de software que você pode entregar, que você pode implantar. Quando a gente fala de valor agregado, significa que as entregas contínuas elas não são feitas de forma aleatória. Não é apenas a cada 15 dias eu entregar um pedaço de software para o meu cliente. É a cada 15 dias eu entregar para o meu cliente o pedaço de software mais importante que ainda não tinha sido feito. É isso, valor agregado. Então sempre a próxima entrega é a mais importante para o cliente entre as que ainda não tinham sido feitas. Métodos ágeis trabalham todos com essa ideia. Bom, mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. Processos ágeis tiram vantagem das mudanças, visando vantagem competitiva com o cliente. Ou seja, uma empresa que não usa métodos ágeis hoje em dia, ou que não usa um processo tipo RUP, com customizações que envolvam métodos ágeis no meio, para dar mais dinamismo ao processo, né? Só para a gente não ficar com a impressão de que o que viu até agora não serve para mais nada, né? Bom, quem não busca esse dinamismo para atender às mudanças, fica para trás, porque a maior parte dos problemas que a gente lida hoje são problemas do tipo jet plane. Então, quem usa processos com essas características, que atendem mudança com mais facilidade, usa isso como uma vantagem competitiva. É mais ou menos assim, ó, quem não consegue fazer isso, quem não consegue lidar com essas mudanças, tá fora, porque o cliente precisa de alguém que consiga lidar com esse cenário, porque o problema é assim, não adianta a gente ignorar. Então, os métodos ágeis, eles usam mudança ao seu favor, diferentemente de outros processos que têm medo da mudança, tenta bloquear a mudança, congelar a mudança. Opa, não, mudança não, vamos tomar cuidado, tem muito retrabalho. Não. Como lidar com isso sem gerar tanto retrabalho? Então, os ciclos, por exemplo, são curtos. Os ciclos de desenvolvimento são curtos, então o retrabalho é pequeno. Você consegue lidar melhor com as mudanças, entre outras técnicas que a gente vai ver. Certo? Uma mudança que é uma vantagem competitiva. Entregar frequentemente software funcionando
de poucas semanas a poucos meses, com preferência a menor escala de tempo, ou seja, poucas semanas. Então, os ciclos de desenvolvimento nos métodos ágeis são curtos, geralmente de 15 dias. 2 semanas, você tem um pedaço de software pronto. Baby steps, né? O que a gente vai ver lá é um valor específico do XP, passos de bebê. É melhor você entregar um pedaço pequeno de software no intervalo curto de tempo, mas que seja confiável, né? E com risco menor de ser completamente descartado, do que você gastar muito tempo para entregar um pedaço maior que pode não ser validado e totalmente descartado, você tem um retrabalho muito grande. Então, os métodos ágeis, eles pregam esses ciclos curtos de desenvolvimento. Pessoas de negócios e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Então, aqui não existe muito aquelas hierarquias engessadas, onde de repente a parte comercial está num patamar, a parte de desenvolvimento está nesse patamar, o cliente está nesse patamar e a comunicação entre eles é complicada. Os stakeholders em métodos ágeis, eles estão praticamente todos no mesmo bolo, no mesmo nível. A comunicação entre eles é mais direta, é mais cara a cara, né? Então, esse processo diário de facilitação de comunicação entre todos os envolvidos traz muitas vantagens que a gente vai ver mais para frente, ok? Principalmente de evitar que aquelas árvores fiquem muito tortas aí ao longo do processo. Bom, quinto princípio do Manifesto Ágil. Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o seu trabalho. Olha que interessante, pessoal. Indivíduos motivados, confiar nos indivíduos. Vamos pegar mais nesse último destaque aqui, ó. Confiar nos indivíduos. Isso daqui a gente vai ver claramente impactado nos métodos ágeis quando a gente fala especificamente que os times, eles são autogeridos. Cada um tem autonomia para decidir o que vai fazer dentro daquele ciclo iterativo, não vai ter ninguém mandando, tá? Então a gente vai ter que confiar nesses profissionais, porque eles vão tomar decisões importantes ali dentro. Só que vejam só, isso aqui parece muito bonito na teoria, mas na prática é muito difícil de conseguir. Por quê? Não é todo profissional que tem perfil para trabalhar em um time ágil. E quem não tem esse perfil deveria, para ontem, tentar começar a se adequar a essas características. Vejam só, eu costumo mapear isso, às vezes, em trabalho de orientação de conclusão de curso. Tem aluno que é muito proativo. Você dá poucas coisas para aquele aluno, poucas informações, poucas direções, e o cara depois se vira. Ele traz ideias, ele produz e tal. O cara já traz tudo pronto para você e você tem o trabalho quase só de validar e continuar só direcionando ele em alguns aspectos. Já tem outros alunos que, às vezes, tecnicamente, o cara é até melhor do que aquele outro aluno que era muito proativo. Só que se você não mandar ele fazer determinada coisa, ele fica perdido e não sabe para onde que ele vai. Então tem aluno que às vezes quando a gente orienta, que ele precisa daquela figura de um gerente, falando, ó, até a semana que vem faz para mim tal coisa. Aí ele faz perfeitamente, traz impecável. Mas se você delega para ele, decida qual parte do seu projeto você vai fazer. Ele fica tão confuso que na outra semana ele não tem nada pronto. Vejam só, quando a gente fala de indivíduos motivados, para a gente estabelecer confiança em cima neles para tomar a própria decisão, a gente precisa de ter pessoas proativas trabalhando nessas equipes. Esse profissional que precisa de alguém falar para ele o que ele tem que fazer, e aí ele vai lá e faz perfeito, por mais que ele faça perfeito, tecnicamente o cara é impecável, ele tem que ter essa soft skill, né, de tentar tomar decisões sozinho, tentar
traçar os próprios caminhos, porque senão dentro de uma equipe ágil ele é engolido, porque ali não vai ter ninguém mandando ele fazer nada não. Ele vai ter que tomar essas decisões. E os princípios ágeis, eles deixam isso bem claro, embora que de maneira assim mais genérica. E a gente vai ver isso dentro dos métodos daqui a pouco. Bom, o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através da conversa face a face. Então, olha só, a gente também não tem que entender isso aqui errado, não. Que às vezes a pessoa olha esse princípio e fala, então quer dizer que agora acabou qualquer tipo de formalismo de comunicação dentro de uma equipe. Ali qualquer um conversa com quem ele quiser, na hora que ele quiser, falando o que ele quiser e pronto, né? A conversa virou conversa de botequim, digamos assim, né? Cada um tem a liberdade para fazer e falar da maneira como ele quiser. Não é exatamente isso, tá, pessoal? Isso daqui tem que ser interpretado da maneira correta. O que está sendo dito aqui é que não vai ter um formalismo exageradíssimo de uma estrutura hierárquica de comunicação, né? As pessoas tendem a estar no mesmo nível hierárquico, como eu falei agora há pouco, até porque as equipes são multitarefa e autogeridas. E elas devem conversar, trocar informação com mais frequência. Por isso a conversa face a face. Vocês vão ver, inclusive, que alguns métodos ágeis, eles possuem recomendações de como o espaço físico do time tem que ser feito para que a conversa face a face seja mais frequente e mais facilitada, né? Porque às vezes o distanciamento geográfico entre as pessoas em determinado tipo de processo traz prejuízos. Isso tem a ver com esse princípio aí, ok? Bom, e naturalmente alguns processos eles estabelecem momentos onde reuniões irão acontecer, ou seja, quando comunicações entre as pessoas vão acontecer. Não fica completamente aleatório, não. Só não é totalmente engessado. Software funcionando é a medida primária de progresso. Ou seja, não adianta no final de uma iteração você chegar lá e apresentar para o seu cliente e falar, olha, no final dessa a gente teve esses 15 dias de trabalho e a gente produziu aqui para você, ó, esse diagrama de caso de uso, esse diagrama de classe, esse PDF aqui e esses desenhos de tela, tá? Isso aí foi o nosso progresso. Então, para método ágil, o que, que você fez nesse ciclo iterativo? Nada. O que você fez? Nada. Porque software funcionando é medida primária de progresso. Então, a cada ciclo, você tem um pedaço de software, um pedaço de codificação realizada. Mesmo que pequena, mas ela acontece. É assim que a gente vai mensurar progresso. Os processos ágeis promovem o desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores, usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente, tá? Então, é um desenvolvimento sustentável em um ritmo constante, com todos os stakeholders participando o tempo inteiro. Vocês vão perceber, então, o seguinte, os ciclos são curtos, o que é produzido a cada ciclo é proporcionalmente equivalente, né? Não tem um ciclo que se produz muito, um ciclo que se produz pouco, o ritmo é constante, certo? E dificilmente você vai ter também aquela diferença de ver assim, opa, nesse ciclo aqui participou muito o programador e pouco o cliente. Nesse daqui participou muito o cliente, mas participou pouco o cara que mexe com design. Então, não é isso. Todo mundo tem uma participação quase que homogênea durante o tempo inteiro de desenvolvimento, tendo aproximadamente o mesmo nível de esforço durante o processo. Então, a divisão de trabalho ela é feita quase que por igual, o tempo inteiro. Você nunca vai ficar muito folgado ou muito sobrecarregado durante todo o projeto. Pelo menos isso é o desejável, né? E aí, naturalmente, os processos eles vão ter técnicas que buscam atender a esses princípios, a esses valores. Isso não vai ficar assim completamente aleatório, só uma diretriz.
Os processos que a gente vai estudar, eles vão mostrar como seguir essas diretrizes. Bom, contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. Ou seja, aqui o que está sendo dito é que a análise de qualidade ela tem que ser feita o tempo inteiro, e isso vai aumentar a agilidade porque vai diminuir o retrabalho. Se você está constantemente testando, integrando e fazendo outras questões, você vai ser mais rápido, porque você vai perder menos tempo refazendo as coisas. E aí tem muitas técnicas que a gente vai ver, como, por exemplo, integração contínua, desenvolvimento dirigido a teste, técnicas que buscam atender um princípio como esse. Bom, o princípio que eu mais gosto do Manifesto Ágil é o 10º. Só que a gente tem que interpretar ele corretamente também. Olha lá, simplicidade é essencial. A arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado. Ou seja, aqui é exatamente o objetivo que a gente tem de criar processos sob medida. Processos que façam estritamente o necessário para alcançar o requisito. Se o artefato X não vai agregar nada nesse meu processo, eu não faço ele. Se a técnica de teste Y não vai agregar nada nesse processo, eu não faço esse tipo de teste. Se o tipo de coleta de informação com o cliente tal não for interessante para esse problema em questão, para esse perfil de cliente, eu não vou aplicar. Ou seja, aqui a gente só vai fazer o necessário. É a objetividade. Diferentemente de outras pessoas que leem isso daqui e falam, tá vendo? Sabia. Método ágil é não fazer engenharia de software, eu simplesmente sento na frente do computador e programo, né? É a arte de maximizar o trabalho não realizado. Não é isso, tá? É não fazer o que realmente você não precisa, mas tem muita coisa que você precisa fazer na medida certa. Bom, olha lá, as melhores arquiteturas, requisitos, designs emergem de equipes auto-organizáveis. É o que eu já tinha comentado anteriormente em outros princípios e outros valores. As equipes aqui, elas não possuem um gerente, não tem um superior, não tem um cara que vai ficar te mandando dentro de uma equipe Scrum, dentro da equipe XP. Você vai decidir o que você vai fazer hoje. Você vai decidir o que você vai fazer amanhã. Naturalmente, dentro de uma relação de confiança, né? E dentro de uma entrega de resultado. Essas pessoas, elas são avaliadas em relação à produtividade. Se um cara simplesmente, né, não está produzindo, ele vai ser cobrado por tal. Só não vai ter ninguém mandando ele fazer X ou Y. Ele toma as próprias decisões. Bom, em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz. E então refina e ajusta o seu comportamento. Isso aqui é a melhoria contínua acontecendo. Todo o método ágil, ele prega que no final de uma iteração, a equipe tem um momento para discutir sobre o que foi feito naquela iteração. O que funcionou e o que não funcionou. E aí, na próxima iteração, isso já vai modificar o comportamento da equipe para ela não repetir os próprios erros. Lembra que no processo da DTI tinha isso no final do ciclo iterativo? Lá na transição? Isso era feito pelo gerente de projeto? Tinha um momento de autocrítica? Esse momento, ele tem influências, inclusive, aqui de princípios ágeis. Então, ali não era só RUP. Ali tem influências de outras coisas, como a gente vai ver também. Bom, reforçando aqui, pessoal, quando a gente fala de desenvolvimento ágil, quando a gente fala de desenvolvimento usando métodos ágeis, naturalmente a gente está falando de desenvolvimento utilizando processos iterativos e incrementais. Processos que buscam resolver problemas dinâmicos, problemas do tipo jet plane. Então, para derrubar um avião a jato, como a gente viu lá na metáfora, a gente não pode simplesmente sair atirando para tudo quanto é lado e torcer para aquilo dar certo. A gente tem que mapear o caminho para onde o problema está indo e correr atrás dele, acompanhando as mudanças de direção que ele possui. Ou seja, o problema é dinâmico, o processo tem que ser tão dinâmico quanto, porque senão ele não consegue resolver aquele problema. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, seguindo os princípios, seguindo os valores, estudando 3 metodologias, que a gente vai começar a ver na próxima aula.
Mas antes disso, eu quero só enfatizar alguns pontos importantes aqui com vocês, tá? Relacionado a métodos ágeis. Como vocês puderam observar, eles têm uma ênfase menor em documentação. Não significa que elas não existam. Elas são feitas de maneira distinta. Por exemplo, ao invés de você ter uma lista de requisitos formalizada, com requisito funcional, não funcional, a gente costuma ter as histórias de usuário. Aqueles post-its amarelos que ficam nos quadros, que às vezes ficam até na parede de um ambiente de desenvolvimento. Então, tem documentação, mas ela é diferente. A ênfase não é tão grande nela. Eles têm também uma menor ênfase no Big Upfront Design, né? O que é o Big Upfront Design? Big Upfront Design é algo que acontece no Ruby, quando ele não sofre muitas customizações, quando ele é seguido quase que o Ruby raiz, digamos assim. O que é isso? Big Upfront Design é quando, antes de você programar, você cria múltiplos documentos de arquitetura, múltiplos documentos que mostram como vai ser a estrutura do código, como vai ser o comportamento do código. Ou seja, você cria muitos diagramas UML de classe, diagrama de pacotes, diagrama de sequência, diagrama de comunicação, né? Esses tipos de diagrama que mapeiam comportamento e estrutura em métodos ágeis, a princípio, existe uma ênfase muito pequena nesse tipo de artefato. Busca-se modelar esse tipo de coisa utilizando outras estratégias, outras técnicas, como a gente vai ver. Nada impede que dentro de um Scrum você use o ML, que dentro de um XP você use o ML. Afinal de contas, o processo não está escrito na pedra lá, entendeu? Todo o processo você vai customizar para aplicar. Bom, outro ponto importante aqui que todo método ágil possui é o envolvimento constante do cliente, do Product Owner. A gente costuma dizer que o seu cliente ele tem que estar infiltrado no processo de desenvolvimento. O Scrum, por exemplo, prega reuniões diárias, que a equipe possui, reuniões que duram 15 minutos no máximo. Nessas reuniões diárias, se possível, o representante do cliente ou o próprio cliente, ele deveria participar para acompanhar tudo o que está sendo feito o tempo inteiro. Então, o envolvimento do cliente ele é constante. A participação do cliente e a visão dele em relação ao progresso é feito com uma frequência grande, exatamente para a gente identificar problemas rapidamente e diminuir o retrabalho. Todo método ágil prega isso. Bom, naturalmente, novas práticas de programação surgem desses métodos ágeis para buscar o dinamismo necessário. Então, técnicas de teste, como desenvolvimento dirigido a teste, é uma técnica de XP, né? O TDD que a gente viu lá na Engenharia 1 é uma técnica proposta pelo XP, que é o Extreme Program, é um método ágil. Refatoração é uma técnica muito presente também no XP. Então, aqui a gente tem trabalhos famosos do Kent Beck, de testes unitários, desenvolvimento dirigido a teste, e trabalhos também muito conhecidos do Martin Fowler, que são dois dos papas dos métodos ágeis. O Manifesto Ágil ele foi redigido pelo próprio Martin Fowler, para vocês terem uma ideia. O principal livro de refatoração do Martin Fowler e do Kent Beck. Ele deveria ser um livro de cabeceira aí para vocês, tá? Nesse livro aqui, ele tem... esse aqui é até a segunda edição dele. A primeira edição ela é de 99, mais ou menos a mesma época em que surgiu o Manifesto Ágil, que foi 2001. Nesse livro, as principais técnicas de melhoria de qualidade interna de um código, detecção de code smells, débitos técnicos, ele foi proposto ali pelo Martin Fowler. Isso é muito presente nos métodos ágeis. Técnicas de integração contínua, né, também surgiram aqui por meio desses métodos, buscando aí diminuir retrabalho e dentro de ciclos curtos conseguir fazer essas coisas funcionarem. Enfim, a gente vai ver muitas dessas práticas, tá? A partir da próxima aula, a gente vai começar a destrinchar esses três métodos ágeis: o XP, o Scrum e o Kanban. O foco principal vai ser no Scrum, mas a gente vai estudar os outros dois também, pelo menos para vocês entenderem a ideia principal e conseguirem participar de uma equipe que utilizem, né, esses processos. E aí, naturalmente, vai ficar muito mais fácil de vocês mapearem todos esses valores e princípios que a gente viu
até o momento, ocorrendo na prática. Como que isso é proposto para o método XP? Como que isso acontece no Scrum? Como que acontece no Kanban? Inclusive, em vários momentos, eu vou tentar fazer uma comparação entre esses métodos para vocês verem como que existe uma interseção grande entre eles, mas também como que em alguns aspectos eles pensam diferentes. Mas ainda assim, seguindo os mesmos princípios e os mesmos valores. Beleza? Hoje em dia, qualquer empresa que vocês forem trabalhar, que estiver usando o método ágil, vai ter um processo que sofre influência, pelo menos um pouco, de alguns desses 3 métodos ágeis. São os principais utilizados na prática hoje em dia. Por isso é importante estudá-los. Um abraço aí para vocês, bom descanso, semana que vem a gente se vê. Valeu!